Jesus acaba de contar uma parábola muito interessante, né? Das noivas previdentes, precavidas, que tomaram certos cuidados, que se prepararam para um momento tão importante que é o da chegada do noivo, e as outras que não se prepararam para isso, né? As outras que de alguma forma foram descuidadas, não prevenidas, não... Eu acho que aqui tem uma primeira coisa sugerida muito interessante, que eu ouvi do meu pai algumas vezes, e eu acho que é possível que vocês de casa já tenham escutado dos pais ou de pessoas que querem bem a vocês, né? Algumas oportunidades batem a nossa porta uma ou poucas vezes, e quando bate, é bom que a gente esteja do lado de dentro, atento para abrir, ou no caso de ser convidado, para entrar. Esta atenção que Jesus chama de vigilância diz respeito às nossas relações humanas, mas também na relação que a gente estabelece com o nosso Deus, né? É interessante como às vezes se tem vivido, eu observo uma vida a lá, desculpa a expressão, Zeca Pagodinho, que é aquela vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. E planejamento, e coisas que são acalentadas no coração de Deus, e prudência, e preparação, e a gente põe, Deus dispõe, mas a gente põe, né? A gente organiza, a gente corre atrás, a gente planeja, depois Ele dispõe. E a gente precisa ter o coração livre também para entender que quando Ele dispõe é para fazer melhor do que o que a gente tinha feito, do que o que a gente tinha posto. Ele nos ama, então a gente pôs pensando em pouco e Ele dispôs pensando no melhor. Então Ele dispõe, mas a gente põe, né? E eu acho que a primeira coisa interessante aí dessa parábola é como a gente precisa ter uma postura um pouco mais ativa, um pouco mais proativa, usando a palavra da moda, um pouco mais no sentido de vamos organizar, vamos procurar, vamos nos cercar de cuidado, vamos cuidar para que a coisa ande, vamos pôr, e Deus dispõe. Quando Ele dispõe sobre o posto, é sempre para fazer melhor, de um plano nosso que já era bom, de uma estratégia nossa, de um planejamento nosso que já era bom, e que Ele dispõe. Ontem nós estávamos conversando sobre Santa Mônica, e eu vou de novo, vou retornar a Santa Mônica para a gente se aproximar de Santo Agostinho. E eu falava de uma coisa que eu escutei no retiro do clero que fiz essa semana, que é a diferença entre cansaço e desgaste, né? Dizendo que as pessoas hoje padecem de um certo cansaço que não tem exatamente o nome de cansaço. É um cansaço que sono não cura, um cansaço que férias também não curam, um cansaço que mesmo que eu tivesse um ano sabático para ficar de perna para o alto, talvez eu terminasse esse ano com a frase, estou cansado. É um cansaço que não é físico apenas, mas é um cansaço que ele é existencial, ele é emocional, ele é espiritual também, né? É um cansaço que deveria, para distinguir do cansaço que é só aquele cansaço físico, que a gente cai na cama, desliga o disjuntor, apaga, para talvez ali mais à frente, no dia seguinte, acordar refeito, mas a gente acorda sem cansaço, a gente acorda refeito pelo sono, né? É um cansaço que ele diz mais adequado, apropriado, ele tem mais a ver com desgaste e poderia ter o nome de desgaste. É aquele cansaço que diz assim, estou cansado do meu trabalho, segunda-feira a gente vai, estou cansado do meu trabalho, mas eu fiquei sábado e domingo em casa para dormir, para descansar, enfim, eu estou cansado do meu trabalho, poderia ficar um ano inteiro, estou cansado da minha casa,
estou cansado da cara dos filhos, estou cansado do marido, da esposa, estou cansado do... Vocês se entendem? Na verdade, o nome disso é desgaste, não é cansaço. E ontem nós vimos o exemplo de Santa Mônica, que foi uma mulher que rezou 30 anos, pelo menos, pela conversão, pela mudança de um filho que ela ensinou os fundamentos da fé quando ela dava de mamar o filho, né? Uma mulher que não se converteu depois que os filhos eram adultos ou adolescentes, já convertida quando Agostinho nasceu, que naturalmente plantou ali as sementes da fé, mas que via o filho se afastando, o filho que, por exemplo, se afastava do ponto de vista do pensamento, dos conceitos, dos valores da fé cristã que ela tinha ensinado, um filho que do ponto de vista moral, do comportamento, das escolhas, também se afastava, e um filho que do ponto de vista da estrutura de vida, do estilo de vida, se afastava do estilo cristão de vida, mas ela não se permitiu desgastar, ela não reclamou do cansaço, ela perseverou, foi em frente, se manteve, não desistiu de um plano, de um projeto que ela tinha, né? Ela pôs para Deus dispor. O dispor de Deus foi que isso fosse fruto de um tempo. E ela rezou muitos anos, mas ela pôs, pedindo diariamente a conversão do filho dela. Deus dispôs e ela não se permitiu desgastar, perseverou. Na homilia de ontem, eu coloquei como título da homilia assim, ó, o cansaço, vírgula, o desgaste, vírgula, e a perseverança. Porque a perseverança é o remédio contra o desgaste. Às vezes tem sim um cansaço físico, né? É claro que a gente tem um cansaço físico. Eu lembro, por exemplo, o trabalho da dona de casa. Não tem como não dizer que é um trabalho de todo dia, tem louça suja todo dia, tem roupa suja todo dia, tem casa para varrer todo dia, tem o trabalho, por exemplo, que a gente vai todo dia e vem e tal, a condução de todo dia, o BRT de todo dia, as questões de todo dia, naturalmente que isso cansa, mas é preciso ter muito cuidado para não começar a se atravessar uma perigosa ligação que a gente pode permitir que seja feita entre o cansaço e o desgaste, e a gente permitir que o cansaço vá se transformando em desgaste. Interessante que o Gonzaguinha, o compositor e cantor, tem uma música que ficou famosa aí pela voz de Maria Bethânia, chamada Grito de Alerta, que fala desse processo de transição, quando ele diz assim: são tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal. Exatamente isso aí, coisas pequenas que vão se introduzindo no nosso cotidiano, que transformam o prazer do trabalho, do desprazer do trabalho, das relações familiares, das relações da comunidade de fé, e ali de repente, quando a gente abre o olho, não está só fisicamente cansado, mas está desgastado. Eu não posso repetir aqui uma expressão que o nosso povo usa, mas que traduz muito essa ideia do desgaste. Eu vou falar uma que eu posso fazer: eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais. E às vezes a gente encontra alguém na rua, né? Encontra, esbarra, encontra no mercado, e agora menos, né? Que a gente tem ido menos à rua, mas às vezes encontrava e dizia: padre, eu não aguento mais o esposo, padre, eu não aguento mais aquele meu filho, padre, eu não aguento mais o vizinho, padre, eu não aguento mais o BRT. Escutei isso várias vezes: padre, eu não aguento mais, né? A sensação é que o desgaste leva a gente ao limite da sanidade, da saúde mental, da saúde psicológica, da paz interior. Isso nos é retirado e é substituído por esse cansaço
existencial, emocional, espiritual, que eu estou chamando de desgaste, de ser desgastado, de estar desgastado. E aí eu apresentei ontem na nossa homilia Santa Mônica como um exemplo disso aí de perseverança, né? Hoje nós estamos com Santo Agostinho, o filho que se converteu certamente pela intercessão da mãe, né? Da oração da mãe. Santo Agostinho, como eu disse, desde o leite materno, ele mesmo reconhece isso, Santo Agostinho, quando ele se converte, que ele recebia o cristianismo, os fundamentos da fé, quando era amamentado, ou seja, da mais tenra idade, mas andou por muitas filosofias distantes do cristianismo. Como eu disse, abraçou comportamentos, estilos de vida, o coração sofrido da mãe que ia rezando e vendo o filho se afastando, até que um dia Santo Agostinho entrou numa igreja em Milão, essa igreja é linda, a Catedral de Milão, uma maravilha. Santo Agostinho entrou e na Catedral de Milão estava pregando o bispo, na ocasião de Milão, o nome dele é Ambrósio, Santo Ambrósio, no caso. E Santo Ambrósio falava com tanta firmeza, com tanta força, com tanta convicção do mistério de Deus, do amor de Deus, que num dado momento, terminada a missa, Santo Agostinho foi a Santo Ambrósio, reconhecendo que o coração dele ardia, e disse: eu quero me batizar, eu quero ser preparado, eu quero ser introduzido na fé que já está comigo, esteve comigo nas minhas origens. Depois Santo Agostinho, que era um grande intelectual, já escreveu muita coisa no que diz respeito à nossa fé, escreveu um livrinho chamado As Confissões de Santo Agostinho, que eu acho que todo mundo antes de morrer devia ler esse livro, As Confissões de Santo Agostinho, principalmente os cristãos. Eu digo todo mundo porque ele é um clássico da literatura mundial, mas pela beleza, pelo estilo, pela riqueza retórica, mas para nós, além dessa coisa do estilo, da beleza, do texto como literatura, tem um testemunho de vida que está ali, ele conta a história dele. Ontem, eu coloquei para vocês, coloquei nos textos, disponibilizei nos nossos contatos, o texto deste livro, das Confissões de Santo Agostinho, quando ele fala da morte da mãe dele, ele já convertido. E aí eu dividi isso, uma coisa linda. E hoje eu separei um trecho da tomada de consciência de Santo Agostinho, quando ele diz assim: nossa, que vida que eu vivi, desgastante. Eu imagino que quando Santo Agostinho entrou naquela igreja de Milão, o próprio fato de entrar na igreja era já um gesto de socorro, de busca de sentido, de um homem que estava um pouco assim, desgastado, já tinha passado por tantas escolas filosóficas, por tantos estilos diferentes de pensamentos. Santo Agostinho chegou a ser maniqueísta, enfim, né? E passando experimentando tanta coisa na vida que não lhe preenchia, que cansava, não preenchia, e o que cansa e não preenche, desgasta. Uma coisa é você chegar ao final de uma tarefa com aquela sensação de dever cumprido, cansado fisicamente, mas preenchido espiritualmente, emocionalmente e tal. Quando a gente, por exemplo, forma um filho, casa uma filha, casa um filho, você entende que por trás daquilo ali tem muito sofrimento, muita dor, muito trabalho, né? Mas tem uma outra sensação de preenchimento, né? Que não transforma a consciência daquele cansaço em desgaste. Eu imagino que Santo Agostinho entrou ali na Catedral de Milão, um pouco com essa coisa, né? Eu preciso de algo que me preencha, né? Eu preciso. E aí, eu vou colocar para vocês, está disponível aí nos comentários, para a gente acompanhar, quem tiver com o celular, acompanhar, um trechinho que eu coloquei também à disposição para todos os nossos contatos desta obra de Santo Agostinho, das Confissões. O título é
Ó eterna verdade. Aí tem uma brincadeira que a gente só saca no original em latim, ele está brincando com etimologia, com a origem de algumas palavras. Ó eterna verdade, falando de Deus, né? Eterna verdade. Verdadeira, verdade, verdadeira caridade. Aquela ideia de que a verdade da filosofia é dura, é autoritária, é deflagradora da mentira, não. Eterna verdade, mas é uma verdade plena de caridade, é verdade e caridade, dois conceitos que pareciam inconciliáveis na Idade Média. Parecia que quem tinha razão tinha também o direito de perseguir, o direito de condenar, né? Ele fala eterna verdade, sede de toda razão, mas também cede o lugar de origem de toda a razão, mas também o lugar de toda a caridade. E cara, querida, próxima, guarda esse cara aí, porque na hora da ação de graças a gente vai cantar uma música do Padre Zezinho, que tem um detalhezinho lá que eu vou chamar esse cara, porque cara é uma maneira muito informal, né? Meu caro amigo, caro, ele chama de cara a eternidade. Para os padrões medievais isso era assim um salto e tanto de intimidade. Olha só, verdade, caridade, intimidade, quer dizer, tem uma parada, tem um elemento, tem um elemento bonito aí, conceitual, eterna verdade, tem um elemento de prático, pragmático, de vida, de experiência de vida, que é verdadeira caridade, e ao mesmo tempo uma ideia de intimidade, de experiência pessoal, cara eternidade. Olha que elasticidade, que transição bonita do Deus que Santo Agostinho quer testemunhar que ele encontrou, né? Ele é a verdade eterna, ao mesmo tempo ele é a caridade eterna, ao mesmo tempo ele é o caro, é o próximo, é o amigo, cara eternidade. Fiquem tranquilos que eu não vou demorar tanto em cada... Ficaria aqui, acho que a noite toda, só mergulhando nesse texto, mas vamos lá. Instigado, provocado, levado a voltar para mim mesmo. Aqui tem um elemento filosófico interessante, né? Os filósofos sempre achavam, por exemplo, uma tradição que começou em Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Quer dizer, conhecer-se é o primeiro passo. Santo Agostinho definiu Deus como intimior mel, o mais íntimo do meu íntimo. A nossa música popular brasileira está sendo interessante, tem um músico e cantor chamado Vanderly que diz assim: sabe o que eu mais quero agora? Morar no interior do meu interior. No interior do meu interior é esse conceito agostiniano, né? O íntimo do íntimo. É assim que ele falava de Deus, né? O íntimo do íntimo. Então ele diz: instigado a voltar para mim mesmo, entrei em meu íntimo, sob tua guia, e o consegui, porque tu foste o meu auxílio. Primeiro conceito: ninguém pode entrar em si e sair bem de si se não for conduzido, auxiliado por Deus. A viagem que nós fazemos, que é reveladora, que nos permite um encontro genuíno com Deus dentro de nós, porque Ele habita em nós, não pode ser feita sem o auxílio dEle. Quando eu parto para essa viagem dentro de mim, para o encontro com Deus, eu não posso ir sozinho, eu preciso ir acompanhado por Ele. Entrei e, com certo olhar da alma, acima do olhar comum da alma, olha, eu entrei dentro de mim mesmo, com certa maneira de olhar a alma, acima da maneira comum de olhar a alma. Na maneira comum de olhar a alma: eu estou feliz, eu estou triste, eu estou satisfeito, eu estou insatisfeito, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou legal, eu estou não sei o que, eu estou afim, não estou afim. Essa é uma maneira muito comum de olhar a alma. Mas ele falou, com um certo olhar da alma, acima do olhar comum da alma, atravessando essa primeira superfície, né? É como quem vai aprofundando
né, aquela ideia da cebola, dos gomos, né, como quem vai para o interior do interior, precisa atravessar essa primeira superfície aí desse olhar muito comum da alma, acima de minha mente, dos meus conceitos, do que eu acho disso, do que eu acho daquilo, vi a luz imutável. Isso é um elemento interessante da doutrina de Santo Agostinho, que ele diz que tudo começa com a iluminação. Quando a gente se converte, quando a gente descobre Deus, não foi a nossa curiosidade que foi ao encontro de Deus, como o físico, por exemplo, vai ao encontro da natureza e, fuçando a natureza, ele descobre algumas dinâmicas internas da natureza. Não. Santo Agostinho sugere que para encontrar Deus, eu preciso ser iluminado por Ele. O mistério de Deus só pode ser visto pelo homem iluminado pelo próprio Deus. Santo Agostinho chama de doutrina da iluminação. Não era como a luz terrena e evidente para todo ser humano. A luz do conhecimento, por exemplo, a luz da sabedoria humana. É interessante que Paulo hoje, na primeira carta aos Coríntios, fala isso, né? Besteira, sabedoria humana, para querer mergulhar nos mistérios de Deus, diria muito pouco se afirmasse que era apenas uma luz muito mais brilhante do que a luz comum. Não era só uma situação de brilhantismo, de uma capacidade intelectual um pouco acima da média, ou tão intensa que penetrava todas as coisas. Não era assim, mas outra coisa, inteiramente diferente de tudo isso. Santo Agostinho, que era um homem brilhante, filosoficamente, cultural, intelectualmente, reconhecia, não se trata só de brilhantismo intelectual, é algo diferente. Também estava acima de minha mente como óleo sobre a água, nem como o céu sobre a terra, mas mais alta, porque ela me fez, e eu mais baixo, porque fui feito por ela, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, às vezes quando tinha a lua cheia, o céu limpo, e aquela lua ficava grandona, eu dizia assim, pai, olha lá, a lua, parece que a lua vai cair. Aí ele dizia assim, bota bacias, não sei se vocês lembram aquela bacia de alumínio que costumava dar banho em bebê, bota bacia, às vezes pequenininha, a gente até tomava banho naquela bacia, bota bacia, porque se ela cair à noite, ela fica parada aí na bacia. Aí eu olhava para a bacia, olhava para a lua, eu acho que cabe, e deixava a bacia, e no outro dia até ia olhar. A gente pensar que pode intelectualmente decifrar Deus, penetrar na intimidade de Deus, é achar que a gente pode botar uma lua, extensão, tamanho dentro da bacia. A inteligência humana, a mente humana é muito, muito, abismalmente falando, menor do que exatamente o objeto a ser conhecido, no caso Deus, né? O objeto de conhecimento, a coisa a ser conhecida. Quem conhece a verdade, conhece esta luz, ou seja, é preciso ser iluminado e entrar, como disse São Gregório de Nissa, de joelhos. Não é sentado e com caneta na mão, e agora computador, né, notebook, ninguém mais usa caneta para anotar nada, mas de joelhos, de joelhos. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, cara eternidade, foi o título escolhido. Tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e de noite, desde que te conheci, tu me elevastes para ver que quem eu via era, e eu que via ainda não era. Ou seja, o Senhor iluminou a minha inteligência, tu me elevaste para que eu fosse capaz de ver que quem eu via era, e eu que via ainda não era. Ou seja, aquele que é anterior a mim e que me fez, que existiu antes de toda a eternidade,
foi uma capacidade que o nosso Deus nos deu maravilhosa, de, por exemplo, dar à criatura acesso, conhecimento, poder dizer coisas do seu Criador, porque Deus revelou, o nome disso é revelação. Deus contou os segredos dele para nós e nos convidou para entrar, né? E reverberaste sobre a mesquinhez de minha pessoa, irradiando sobre mim com toda a tua força. Essa ideia da luz, a luz que ilumina vem com toda a força, e eu tremia de amor e de horror. A nossa relação com Deus é assim, né? Existe amor e temor. A gente ama Deus e teme a Deus, ao mesmo tempo sabe que está diante, né? Uma música que a gente cantava quando era jovem, nos encontros, cantava: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Qual é a ideia do tremendo? Grande, terrível, criador de tudo, fundamento das coisas, razão de ser e de existir das coisas, mas ao mesmo tempo me deu o direito de amar, de, como Santo Agostinho disse, de chamar de caro, cara a eternidade. Vi-me longe de ti. Santo Agostinho vai falar agora do tempo que ele deu o trabalho a Santa Mônica, rezando: vi-me longe de ti, no país da dessemelhança, de quem te negou, de quem não te reconheceu, de quem não te amou, como que ouvindo tua voz lá no alto, eu sou o alimento dos grandes, cresce e me comerás. Ou seja, você vai poder se alimentar de Deus. Mas Santo Agostinho, cheio de soberba, era pequeno. A humildade é essa capacidade de crescer para se alimentar de Deus. Não me mudarás em ti como alimento de teu corpo, mas tu te mudarás em mim. E eu procurava o meio de obter forças para tornar-me idôneo a te degustar, e não o encontrava. Ou seja, as tantas buscas que Santo Agostinho fez de sentido para a vida dele, mas não encontrou, até que, ele diz, até que abracei o mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito pelos séculos. Ele me chamava e dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o alimento que eu não era capaz de tomar se uniu à minha carne. Por quê? Porque Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, para dar à nossa infância o leite de tua sabedoria, pela qual tudo criaste. Aqui é o texto clássico que Santo Agostinho fala que ele recebeu da mãe dele o cristianismo, mas não deu valor a isso. Então ele diz: poxa, que pena, tarde eu amei a Deus. Aí está aí, ó, tarde te amei. Só depois de velho que Santo Agostinho se converteu, né? Depois de adulto, bem adulto. Tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova, tarde te amei. E a exclamação aí é para dar aquele tom de lamentação: poxa, que pena. Eis que estavas dentro de mim e eu fora. E aí te procurava sair do desgaste, procurava um sentido para a vida e lançava-me nada belo ante a beleza que tu criaste. Ou seja, tão perto e eu fui buscar tão longe. Estavas comigo e eu não contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiram, se não existissem em ti. Eu troquei Deus das coisas pelas coisas de Deus. Fui buscar coisas, achando que nela pudesse, quem sabe, encontrar fundamento, um fundamento para a minha vida que estava em ti. Chamaste, clamaste, rompeste minha surdez, brilhaste, resplandeceste e afugentaste a minha cegueira, que a doutrina da iluminação fica firme. Exalaste perfume
e eu respirei. Agora anelo é desejo, tenho vontade, tenho desejo por ti. Provei-te, tenho fome e sede. Tocaste-me e ardi por tua paz. Ou seja, acabou o desgaste, né? Aquele cansaço interior, ardi por tua paz, se transformou em quietude. De Santo Agostinho, a frase que não está aí, né, no outro trecho: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Não posso me estender mais, eu já me estendi muito hoje. Vamos fazer disso, vamos botar na conta de uma homenagem a Santo Agostinho, um autor que em momentos meus de estudo precisei estudar tanto e quis estudar tanto na filosofia quanto na teologia, e agradecer por todas as iluminações que eu tive através dos textos de Santo Agostinho, que me conduziram a esse mergulho do interior, para o encontro com Deus. Santo Agostinho, rogai por nós. Vamos com alegria acompanhar nossa procissão e o canto das ofertas. Se alguém quiser me dar um retorno de como foi acompanhar o texto, se foi complicado, se tiver um retorninho aí, vai ser bacana para a gente, né? Griselda e Acassia, maravilhoso, padre. Um abraço pessoal da Divino Mestre, o Alexandre, que é meu amigo aí de escola de ensino médio, escutar sobre Santo Agostinho pela palavra do Padre Lécio é ímpar. Um abraço, Alexandre, Aninha, os meninos, Sandra também, que é amiga de muito tempo. Isso é divino, maravilhoso. O pessoal lá do Jabu, um abraço. Vê se tem algum paroquiano nosso aí, descer um pouquinho. Acompanho Wanda, abraço para Eduardo. Rosângela, está lá, declaração de amor e pertença a Deus. Verdade, Rosângela, abraço pessoal da Nossa Senhora de Fátima. Então esse retorno de vocês aí é bacana para a gente. Depois eu leio com calma os retornos. Wanda, explicação maravilhosa. Wanda é a top de participação lá, né? O Eduardo, firme e forte. Ó, minha prima ama a filosofia de Santo Agostinho. Um abraço para o povo lá de Brasília. Márcia, ama a filosofia de Santo Agostinho. Narcisa Medeiros, lá de Santa de Virgens também. Ana Lúcia, minha catequista, homilia abençoada, um beijo também. Enfim, acho que foi, né? Vamos cantar com alegria? Depois eu olho com calma aí as mensagens.